A paz, meus irmãos. Hoje nós temos uma mensagem de esperança para vocês. O texto bíblico é 1 Reis 18, que é um texto que narra o diálogo entre o profeta Elias, o seu servo e o rei Acabe. Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico diz assim: E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Eu vejo aqui alguns princípios muito importantes. Primeiro, a gente tem que compreender que Israel e o rei Acabe passavam por uma seca que durou 3 anos e meio. Ou seja, é uma seca extremamente longa, é uma seca incomum que normalmente não acontecia naquela região. Então, a severidade da dificuldade que eles passaram por ocasião da seca foi muito grande a adversidade. Nós sabemos que essa seca foi ocasionada pelo motivo do pecado, porque tanto Acabe como Israel adoravam a Baal, então isso trouxe o justo juízo de Deus. Mas aqui acontece a intervenção de Deus. Então, nesse diálogo é onde vai ser restaurado a chuva sobre Israel, e eu vejo que isso também é símbolo para as nossas vidas, porque muitas vezes nós também passamos por um grande período de seca, de sequidão, um período sem abundância, sem chuva, um período de muitas dificuldades. E vamos ver o que aconteceu aqui para a restauração da chuva. Primeiro, o profeta ele liberou a palavra que haveria chuva. Então, o profeta ele mandou o seu próprio servo olhar para ver se vinha algum sinal físico da chuva. E o servo do profeta Elias, ele foi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes e não havia ainda sinal de chuva. Mas então a insistência. Então Elias ordenou ainda pela 7ª vez que o seu servo fosse olhar, e o servo olhou ao céu e viu: eis, agora eu vejo uma pequena nuvem, e ela tem a aparência da mão de um homem. Então o profeta Elias se encheu de fé e liberou a palavra profética, né? Então avisa para o rei Acabe que ele precisa preparar o seu carro e correr, porque a chuva ela vai ser abundante, ela vai ser transbordante, de maneira que vai até impedir a passagem dele se ele não correr agora. Eu vejo princípios bem importantes aqui. Primeiro, a insistência, pelo fato de na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª vez não deu certo. Ainda assim, quando ele foi olhar, o servo do profeta foi olhar, não havia ainda sinal de chuva. Quem sabe o profeta, quem sabe a sua vida, a minha vida, também possa desanimar às vezes que a gente insiste em ver se vai dar certo, se vai ter um resultado, se vai haver mudança, se vai haver intervenção, mas não acontece nada. Isso poderia ter desanimado eles, mas o profeta Elias não desistiu. Ainda que 6 vezes olhou e não havia sinal, ele ainda insistiu mais uma 7ª vez. Então há uma insistência aqui. Essa insistência ela também aparece para nós no Novo Testamento, manifestado como a oração. A oração no Novo Testamento nos é ordenado essa insistência, essa persistência em que nós não podemos desfalecer na oração. Nós vemos aqui outro sinal bem importante. A manifestação que aconteceu era uma pequena nuvem. Ou seja, não era algo grande, não era um temporal à vista, mas foi só uma pequena nuvem. Eu vejo aqui o princípio de fé, que muitas vezes a gente vê algo ainda pequeno, ainda simbólico, algo que não dá para sustentar. Uma pequena nuvem não poderia sustentar chuva por toda a terra, mas eu vejo aqui o princípio de fé. Elias olhava para aquela nuvem por fé e não por vista, porque por vista aquela nuvem não seria suficiente. Mas Elias, que era um homem cheio de fé, ele viu aquela nuvem e ele entendeu na mesma hora: certamente Deus vai agir, e a ação dele agora. Eu vejo também a capacidade do profeta em discernir o tempo da estação de Deus. Deus vai fazer agora. Aquela nuvem que parece tão pequena representa algo muito grande que vai acontecer. E eu vejo que isso serve de instrução para as nossas vidas. Nós vemos que aquela nuvem ela tinha a aparência da mão de um homem. Isso representa que era a mão de Deus, porque a terra estava sem chuvas durante 3 anos e meio, porque Deus quis assim. Deus reteu a chuva, né? Porque quis trazer isso sobre Israel.
Então, quando vem a chuva, quando vem a abundância, a gente precisa entender que isso é a mão de Deus a nosso favor. Nós nunca podemos atribuir o sucesso e uma realização ou uma bênção às nossas próprias forças nem capacidades, mas nós devemos atribuir a Deus. Esse era um dos pecados de Israel, porque Baal era também o deus da chuva, então eles acreditavam que toda a abundância, toda a bênção que eles tinham na agricultura, na lavoura, por meio da chuva, vinha por meio de Baal. Tem pessoas que às vezes agem assim, que confiam nas suas capacidades, nos seus talentos, nos seus contatos, nos seus relacionamentos e não entendem que toda a abundância, que toda a bênção vem da mão de Deus. Aqui então, Elias manifesta que conhece tudo isso muito bem. Ele conhece o princípio da insistência, de olhar várias vezes e aguardar a ação de Deus. Ele tem muita fé, um homem cheio de fé, porque vê algo tão pequeno e tem a certeza que aquilo vai se transformar em tão grande. E de fato se transformou. Aquela pequena nuvem, depois dela vieram densas nuvens e houve um torrencial de água muito grande. E aqui nós vemos também o reconhecimento de Elias que isso, era a mão de Deus. Na realidade, foi o servo dele que disse, olha, essa nuvem tem a aparência da mão de Deus. Certamente Elias, dentro do seu coração, teve a certeza, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu conheço pelo nome. Então, eu vejo aqui e além ainda há um quarto princípio, a ação, Então, quando ele viu que Deus ia fazer, ele deu a ordem, faz assim, dando ordens a respeito de Acabe, porque ele sabia que imediatamente Deus iria agir. Então, nós precisamos entender esses quatro princípios, a insistência ou perseverança, a fé, o entender muitas vezes que Deus começa agindo por algo que tem uma aparência pequena e também tomar a ação conforme Deus está agindo. Então é algo muito maravilhoso e é para a nossa instrução e é para o dia de hoje. Você que também precisa de uma palavra de esperança, que está aguardando, que está passando por uma seca muito severa, por longa dificuldade, saiba que o mesmo Deus de Elias que interviu e trouxe chuva no tempo certo, apesar da seca ser severa, é o mesmo Deus também que vai também te socorrer no tempo certo. Amém? Deus abençoe.